Oi pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Vitória aqui do Galha Literária e nesse canal nós falamos sobre livro, falamos sobre a vida, agora eu tô aí trazendo vlogs de rotina, mas no geral é isso, gente, são livros, resenhas literárias principalmente, que é algo que eu amo fazer. E como eu sempre menciono, eu tento fazer da maneira mais orgânica possível, então é falar aquilo que me vem ao coração, tá? E, bom, recentemente eu li um dos livros mais lindos que eu tive o prazer de ler na vida. E foi um dos únicos livros que até hoje me fez chorar, que foi A Correspondente, da Virginia Evans. Gente, esse livro, ele é um romance epistolar, foi um livro lançado no Brasil pela Tag e pela editora Arqueiro, tá? Então vocês aí já conseguem comprar, se não me engano, pela Arqueiro. E vou estar deixando aqui o link da Amazon, que você comprando pelo meu link, você me ajuda o canal. E é isso, galera. Esse livro, ele tem mais ou menos aqui 340 páginas, 300 e poucas. E é livro de se ler assim num fim de semana, tomando um café, tomando um chá, debaixo do cobertor. Agora não é possível, gente, porque agora em Goiás a gente tá passando por um calor esquisito, tá? Mas esse livro é muito confortável, gente. Ele foi a edição de julho da Tag. Não sei se foi proposital trazer um livro tão aconchegante no inverno, que em julho tava frio, agora não tá mais. Mas é sensacional. Aqui, não, por conta do sol, gente, não tá fazendo um contraste tão bom. Mas olha que capa linda. Ela realmente imita uma carta, que de fato é disso, né? É isso que o livro é. Ele fala sobre cartas. Eu vou fechar ele para vocês verem aqui. Gente, então, o livro, ele vem nessa jacket, que vocês sabem que a Tag sempre manda os livros em jackets, né? Em luvas, que eles falam. E aqui vem escrito cartas, nesse... Eu esqueci o nome disso, gente, mas acho que é uma caixa de correios mesmo. E que quem lê o livro, se você vai ler, você vai entender por que disso. E aí, quando você abre, vem essa surpresa super agradável, gente. O livro tem formato de uma carta. Se você coloca ele assim, olha que coisa linda. E aqui o stickerzinho, ele já tá saindo, porque, bom, eu li esse livro bastante, né? Mas é isso, gente. Essa edição aqui é só da Tag. A edição da Arqueira é diferente, tá? E a Tag, ela sempre me surpreende. É sempre é algo que eu pago, gente, mas eu pago com gosto. A Tag. Inclusive, eu quero trazer um vídeo pra vocês falando sobre a minha experiência, porque eu já recebi, se não me engano... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se não me engano, não. Eu recebi 7 kits da Tag. Já li 5 livros e eu quero fazer pra vocês, assim, um panorama geral do que eu tenho achado da Tag até o momento. Mas enfim, gente, então bora pra resenha de A Correspondente, da Virginia Evans. E, obviamente, esse vídeo vai ter spoiler. Eu não consigo fazer resenha sem spoiler, gente. Não faz parte do meu ser, assim, da minha essência. Um vídeo meu tem que ter spoiler. Eu amo spoiler. E esse livro, não é difícil falar dele sem falar de spoiler, justamente pelo formato dele, de ser epistolar e tal. Gente, esse livro ele vai começar no ano de 2012. As cartas que nós vamos ler, às vezes elas voltam no passado, mas nós começamos mesmo no ano de 2012, com a nossa protagonista de 73 anos, Sybil Van Antwerp. Eu não sei falar o sobrenome dela, é diferente, né? O sobrenome do marido dela, do ex-marido, ela é divorciada, ela sempre faz questão de falar isso. E esse livro, gente, ele é realmente todo narrado em cartas e e-mails. Quando eu vi essa premissa, por nunca ter lido um romance epistolar, nem nada assim de carta, eu falei, gente, eu não vou gostar desse livro, não vou, mas acabou sendo, acho que a minha segunda ou terceira melhor leitura do ano. E a gente vai conhecer aqui a Sybil, essa advogada de 73 anos, aposentada, super leitora, que ama a vida e que ama mais do que tudo escrever cartas. Ela escreve cartas para todo mundo. A principal correspondente dela ali é a Rosalie, que além de ser a melhor amiga dela, também é a ex-cunhada dela. E as duas compartilham uma amizade de muitos anos e é muito bonito de ver a amizade delas, de ver como que às vezes elas têm umas discussões ali feito adolescentes, sabe? Feito garotas jovens. E tem inclusive uma cena que ela fala, que a Sybil fala que
às vezes as pessoas esquecem, no caso uma pessoa específica esquece de que no fundo ela é apenas uma menina. E essa parte me tocou muito, gente. Várias partes do livro me tocaram bastante, mas essa em específico eu acho que é a que mais me tocou. Tá bom. Então, a Rosalie ali é a melhor amiga dela e principal correspondente. Outro correspondente frequente dela é o irmão dela, o Félix, que é o irmão dela que mora na França. Ela também troca algumas cartas com os dois filhos dela, o Bruce e a Fiona. E com o tempo a gente vai percebendo que ela tem uma relação um pouco distante e complicada com a Fiona. E também, com o tempo, logo no começo a gente percebe que a Sybil, na verdade, tem 3 filhos, mas apenas 2 estão vivos. O Gilbert, que era o do meio, ele faleceu ainda criança, e isso moldou a vida da Sybil completamente. Então ela se culpa, e vocês vão ver muitas passagens e que muitas relações da vida dela, inclusive com a filha dela e com o ex-marido dela, foram moldados através desse falecimento precoce do filho de Gilbert dela. Ela também tem um vizinho, que é o Theodore, que é um grande correspondente dela e um grande admirador, secreto e nem tão secreto assim. E você passa o livro inteiro falando: mulher, esse homem te quer, dá moral pra ele, dá atenção pra ele. E ela fica ali, ela fica fazendo ali a egípcia, sabe, gente? E é muito legal. É tipo assistir um filme de high school, sabe? Só que eles não são high school, eles já são idosos. E eu acho que isso torna ainda mais bonito ver essa relação deles ali nascendo e às vezes caminhando 500 passos pra trás, 200 pra frente, sabe? Vai e volta. Outro correspondente fiel dela é o Harry. O Harry, quando a gente começa a ler o livro, ele tem uns 12 anos, se não me engano. Ele é filho de um juiz, que também é amigo da Sybil, e ela foi mentora desse juiz. E de alguma forma a Sybil começou a se corresponder com o Harry, o filho do juiz, o James, se eu não me engano o nome dele é James, e eles ficaram muito amigos. E o Harry, ele passa por muitas questões psicológicas, psiquiátricas, tanto em casa quanto com ele mesmo, né? Com ele, com a mãe dele. Inclusive isso eu acho que é um dos principais alertas de gatilho, tá? Desse livro, procurem saber por conta do Harry. E é muito linda e engraçada a relação deles, porque é tipo um menino de 12 anos que ama videogame, que ama ficção científica, e uma idosa de 73 anos que repudia um pouco a tecnologia computadorizada, digamos. É por isso que ela é uma mulher das cartas. Ela sempre fala que ela manda e-mail, mas porque e-mail é necessário. Muitas pessoas não utilizam mais carta, né? Ela fala bastante isso. Então, galera, com o tempo, como eu falei pra vocês, nós vamos conhecendo ali partes da vida e da história da Sybil. Uma das primeiras descobertas, depois da morte do filho dela, é o fato de que ela foi adotada quando ela era criança. Então, tanto ela quanto o irmão dela, Felix, eles são adotados, mas eles não são irmãos biológicos. E isso sempre foi um impasse na vida da Sybil, o fato de ter sido adotada. Gente, essa mesa aqui tá imunda, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas é porque, gente, realmente, ser dona de casa não tá sendo um bom momento atualmente. Eu limpei isso daqui no começo da semana, segunda-feira, hoje é sexta. E já tá esse nojo. Eu vou limpar depois, tá bom, do vídeo. Enfim, galera, voltando, né? Ela foi adotada e isso sempre foi um grande impasse na vida dela. A única coisa que ela tem ali da mãe dela é uma carta. E é justamente por isso que ela fica tão obcecada por cartas, por mandar cartas e receber cartas. E esse desenrolar, assim, da adoção dela vai ter um plot muito interessante. É um plot muito interessante esse desenrolar. Isso eu não vou falar pra vocês, mas digo que uma das coisas que mais me fez ler esse livro foi querer saber mais do que estava acontecendo ali, porque o que estava acontecendo de fato. Outro ponto forte do livro, eu acho que foi a relação da Sybil com a literatura, que eu também tenho uma relação muito forte, muito bonita, na minha opinião, com a literatura. Gente, eu amo ler. E a Sybil, durante o livro, ela vai recomendar muitos livros. Inclusive, depois eu quero trazer um vídeo falando só sobre os livros que a Sybil leu, que eu já li, ou os que eu quero ler, que estão aí na minha wishlist há um bom tempo, ou que entraram por conta dela.
Nesse livro, nós vamos acompanhar aí um quesinho de mistério, porque a Sibyl, durante alguma parte do livro, ela vai começar a receber umas mensagens assinadas por DM. Só tem ali as iniciais desse DM. Ela vai começar a sofrer alguns ataques, assim, essa pessoa sabia onde ela morava, sabia justamente da caixa de correio dela com um peixe, destrói o jardim dela. E isso é um pequeno mistério que tem, que sinceramente foi uma das coisas que menos me chamou a atenção do livro. Muitas pessoas acharam interessante, mas tipo, sabe, tanto fez, tanto faz. Gente, eu dei 5 estrelas pra esse livro e ele entrou pra categoria de favoritados. Porque esse livro, ele me tocou de uma maneira forte, intensa, principalmente o final. O final, gente, era óbvio, né? Por muitos fatores, mas ainda assim é difícil, gente. Você se apega muito com esses personagens eles viram parte do seu ser ali. Você, ainda mais que eu li esse livro em uma semana, não consegui ler numa sentada, igual eu falei pra vocês, mas é um livro de se ler em uma sentada, mas eu não tive o tempo de fazer. Então, gente, era todo dia, eu tava de férias da faculdade, eu acordava às 7 horas da manhã, fazia o meu café, ia ler até dar horário do meu trabalho, gente, esse livro. De tanto que eu fiquei viciada nele, de verdade. Assim como em todos os livros, vídeos, resenhas da tag que eu trago pra vocês, vamos dar uma olhadinha na revistinha, na newsletter que eles fazem, gente. E essa está super delicada com flores, porque a Sibyl, ela é uma jardineira muito dedicada ao trabalho. Você vê assim a descrição da casa dela, você sabe que ali tem um jardim super bonito. Então, eles terem trazido esse detalhe para o kit, né? Que também tem aqui no marca-página. Aí, e a frase do marca-páginas desse mês é: quando encontramos um lugar para nós no mundo, é como música. E agora, gente, como sempre, eu vou ler as 5 perguntas que vem atrás e responder um pouco delas com vocês, mas sem arruinar muito a experiência. A primeira pergunta é: a estrela de A Correspondente é a protagonista do livro Sibyl Van Antwerp. O que você achou dessa personagem? Como sua percepção dela fluiu ao longo da leitura? Gente, então, como eu mencionei pra vocês, nós conhecemos a Sibyl ali com 73 anos de idade. Não sei se eu falei, mas o livro ele passa ali durante 9 anos. Então ele começa em 2012. Sim, a primeira carta, ela é de 2 de junho de 2012. E a última carta, ela se dá em 15 de janeiro de 2022. Então, é realmente quase 10 anos de cartas ali. E quando eu conheci a Sibyl, gente, logo de começo eu já amei essa personagem, porque eu me identifiquei muito com ela. Eu não quero entrar muito em detalhes de por que eu me identifiquei tanto, porque eu acho que isso é algo mais pessoal, mas se você ler, você vai entender o jeito dela e você vai pegar umas características muito específicas ali dela. Mas a Sibyl é uma mulher que muitos podem achar que ela é muito afrontosa. Diria que ela é afrontosa. Essa não é a característica que eu me identifico com ela, tá bom? Mas ela é afrontosa, ela fala o que pensa. Ela fala que ela é uma mulher baixinha e ela gosta de se impor com a cabeça dela, com o que ela tem ali pra passar. Então, em muitos momentos, você vai ficar com muita raiva das escolhas da Sibyl. Por que que você fez isso, mulher? Por que que você falou isso? Mas em muitos momentos, em quase todos os momentos, você vai ter uma empatia tão forte, tão grande por ela, que você vai falar, eu se estivesse no lugar dela também teria feito isso. Segunda pergunta. Sibyl usa as cartas para entender melhor o mundo, mas o livro sugere que ela também as usa para manter as pessoas à distância. De que forma a estrutura epistolar influenciou sua sensação de proximidade da personagem e sua percepção sobre a honestidade dela? Essa aqui é complexa, gente. Eu acho que eu percebi bastante isso, principalmente como ela cumprimenta as pessoas e se despede das pessoas nas cartas. O tamanho das cartas também influencia muito a intimidade e a honestidade que ela tem ali com essas pessoas. Eu não vou falar um ponto que marcou bastante, mas tem a ver com o ex-marido dela. Uma carta que fala muito sobre... ou uma não carta que fala muito sobre honestidade. Então, essa pergunta eu vou meio que pular ela, mas é realmente para não estragar a sua experiência. Se você leu, você entende o que eu quero dizer aqui que isso tem a ver com o ex-marido dela e também com a Fiona, a filha dela, que é outra pessoa que ela tem ali uns impasses. Pergunta de número 3.
A trama é impulsionada pela perda gradual da visão de Síbil, algo que ela tenta esconder. Como essa vulnerabilidade física entra em conflito com a personalidade independente dela? E de que modo isso favorece sua abertura a novas conexões? Gente, a Síbil, logo no começo, ela menciona pra gente de que ela está perdendo a visão de maneira ali, tá cada dia perdendo mais a visão. Então, você percebe isso também pela qualidade das cartas dela, pelo tamanho das cartas desde o começo, que ela manda livros de carta, e no final você vê que não é nem ela mais quem está mandando as cartas, e sim outra pessoa, que eu não vou falar quem, que está mandando as cartas para ela. E no começo ela sofre muito, gente. Ela sofre durante grande parte do livro, falando que perder a visão para ela é quase que perder a vida, porque tudo que ela faz é com a visão, gente. Não só ela, mas nós também, se perdêssemos a visão do nada, seria bem complicado. E ela é uma mulher muito independente. Ela mora sozinha numa cidade dos Estados Unidos, aleatória, Nápoles, o nome da cidade. E ela faz tudo sozinha, ela dirige, ela participa de cursos na universidade. E principalmente a questão de escrever e ler as cartas, isso é o que mais pega nela. Então eu achei muito triste, eu ficava muito triste por ela a cada momento que ela narrava para algum correspondente que aconteceu tal coisa por conta da visão, sabe? Então era triste acompanhar isso. Imagino que foi ainda mais triste para ela. Ela não existe, mas ela poderia ser qualquer pessoa. E você lendo, você vai entender por que ela poderia ser qualquer pessoa. Pergunta de número 4. O livro revela aos poucos o trauma da morte de seu filho Gilbert e as decisões éticas que ela tomou como assessora jurídica. Como que você acredita que esses segredos moldaram o isolamento de Síbil? Vou pular essa pergunta. Isso aqui vocês têm que ver, porque vocês têm que entender o que envolve ali a morte do filho dela. Pergunta de número 5. Síbil tem uma relação tensa com sua filha Fiona, mas desenvolve uma conexão profunda e quase maternal com o jovem Harry Landy e com autores que ela nunca conheceu. Porque, para Síbil, é mais fácil ser vulnerável e autêntica com estranhos do que com seus próprios filhos. Um dos motivos é justamente o trauma que ela sofreu pela morte do Gilbert, um dos filhos dela, e como ela se fechou para os filhos vivos dela. Ela fala muito sobre isso, principalmente no final, quando ela começa a revelar mais sobre as circunstâncias envolvendo a morte do Gilbert, o filhinho dela. Bem, gente, esse foi um pouco aí da minha resenha, das minhas percepções do livro A Correspondente, da Virginia Evans. Livro maravilhoso. Recomendo muito que vocês leiam, gente, e sorte que ele está publicado já no Brasil pela Arqueiro, então vocês terão a oportunidade de ler. E eu fiquei sabendo também que ele vai ser adaptado para um filme, gente, então só alegria, né? Essa é minha cadeira fazendo barulho. Só alegria, gente. Então se inscreve no canal, deixa o like, assiste os outros vídeos aí, me ajuda, vamos fortalecer esse canal, que eu quero que ele cresça. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!